Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o ciclo do café no Brasil. Sim, um resumo interessante para você aí que quer fazer o vestibular e também as suas provas agora no final do bimestre agora para chegar aí muito bem e pegar suas férias legais e curtir aí depois. E também no final do ano prestar os vestibulares aí, porque o ciclo do café no Brasil cai sim no vestibular. Bom, depois do pau-brasil, do açúcar, do ciclo do ouro, o café tornou-se então a liderança das exportações brasileiras e você vai saber como. Mas antes disso, você vai descer aqui embaixo, vai inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar o like para que o YouTube entenda a relevância deste vídeo e deste conteúdo para que você possa aí então ir muito bem. Bom, no mundo inteiro, dentro e fora do Brasil, como você sabe, o café é uma bebida extremamente popular, consumida dos mais variados grãos e acessíveis aí, né, a diferentes preços e degustado nas mais diversas formas, como por exemplo, com leite, com água, açúcar, gelado, né, amargo, enfim. Esse produto foi o carro-chefe da nossa economia por muito tempo. E você vai entender agora assistindo a este breve resumo neste vídeo maravilhoso, sensacional, que foi o ciclo do café, né? E no final você vai dizer que entendeu um pouco mais e melhor do início, perdão, do ciclo do café no Brasil. Bom, para iniciar seus estudos, né, a gente precisa então voltar a entender que a chegada do café no Brasil, ela ocorre na metade do século XVIII. Com quem? Com Francisco de Melo Palheta, que recebeu ali algumas sementes e mudas do café proveniente da Guiana Francesa, já que ele atuava ali no Pará. Né? No mesmo século, a planta ela é disseminada pelo sudeste brasileiro. E é então a planta originária da Etiópia e o seu consumo vai remontar, ou seja, remonta ao início da Idade Medieval, mas o processamento dos grãos ele precisou passar por muitas etapas, ou seja, por muitas culturas, até se tornar algo parecido com a bebida que hoje nós consumimos aí, o cafezinho santo de cada dia. Bom, o fato é que o café já era um sucesso mundial quando o Brasil começou a enriquecer seu cultivo, consumo e também exportação. Porque com o declínio do ouro, ou do ciclo do ouro, do ciclo da cana-de-açúcar, né, era bem-vindo qualquer outro produto que ganhasse destaque no mercado internacional. E o café foi, a sua vez, foi o café então que vai levar então essa difusão no Sudeste, que vai coincidir com perdas nas lavouras cafeeiras indonésias, né, e também haitianas. Fez do café, né, um produto de consumo da nossa economia. E os latifundiários brasileiros, meus caros, que investiram na sua produção, ganharam tanto dinheiro que passaram a ser conhecido como barões, não da pisadinha, mas barões do café. Sim, verdadeiros barões do café que ganharam aí milhões e milhões de reais. Aí você tem a importância do Sudeste para o café, ou o ciclo do café, como queira. Bom, a verdade é que a região do Sudeste brasileiro tem uma importância ímpar para a economia brasileira, porque em 1763 o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império, ou colônia, melhor dizendo, por sua localização estratégica, né, no escoamento do ouro que vinha das minas. A localização, então, posteriormente passou, né, a ser importante também para o escoamento do que de outros produtos, como por exemplo o café, o qual nós falamos aqui neste vídeo, onde também passou a ser cultivado. E o destaque vai para onde? Para a região do Vale do Paraíba, que fica ali na divisa do estado do Rio e São Paulo, ou seja, na época eram províncias. Então ganhou o destaque enorme o Brasil, né, é o Vale, ou seja, em uma alusão à importância que a região adquiriu na produção do café. Com tudo isso, né, após um período de decadência, as lavouras então precisaram ser estendidas para o oeste paulista e também Minas Gerais, que também tornaram-se aí importantes, né, referências do cultivo do café aqui no Brasil. E em virtude da ampliação dos cafezais, a transformação espacial se fez evidente em boa parte da Mata Atlântica, que foi derrubada para o cultivo e também a implantação de ferrovias que foram ali instaladas por todo o Sudeste para transportar o produto. Aí ainda no século XIX, o Brasil chegou a produzir cerca de um terço do café produzido no mundo.
e os proprietários das lavouras e negociadores do produto compunham a elite da economia do país. Então passaram a ter cada vez mais influência no governo. Mas aí você fica se perguntando, mas e quem produzia esse café, professor? Lógico, a mão de obra negra e imigrantes, logicamente. Porque quando o café ganhou destaque nos setores de exportação, ainda era um país escravocrata, ou seja, nosso país foi o último a abolir a escravidão na América. Além disso, tem o quê? Tem mudanças que foi um processo lento e controlado pelo governo que efetivamente começou, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, proibindo o tráfico de escravizados da África para o Brasil. E com o projeto de sociedade para um branqueamento populacional e substituição da mão de obra negra, foram então incentivadas as migrações de europeus para terras brasileiras. E aí você teve espanhóis, portugueses, alemães, italianos, os últimos, né, se destacam por um elevado número de famílias vindas para cá e por ter então aí ocupado principalmente o estado de São Paulo. Vale lembrar aqui para você, meu aluno, que tanto alemães quanto italianos eram refugiados de guerras de unificação e posteriormente, no século XX, né, japoneses passaram a vir para o Brasil para trabalhar em lavouras e dessa forma, então, o ciclo do café, no mesmo sistema de plantation, se manteve com a mão de obra africana, afrodescendente, europeia e, posteriormente, asiática. Beleza? Até aqui? Bom, e então o Império Brasileiro passa a ruir após a Guerra do Paraguai, quando atritos ali de altas patentes do exército começam a surgir e o episódio final que pôs abaixo o governo monárquico, né, foi então a assinatura da Lei Áurea em 1888, o que significava então o rompimento dos últimos laços da família real, né, com a elite econômica do país. E então a gente entra já na questão da Velha República. A questão da Velha República, esse período vai ser estabelecido entre 89 e 1889, 1930 e é caracterizado pelo controle político das oligarquias agrárias através do voto de cabrestros e da indicação de líderes políticos. A política do café com leite, São Paulo e Rio de Janeiro, ali na República Velha, o café continua sendo então o principal produto de exportação, mas já é uma maior diversidade de investimentos internos, né, e a instalação de fábricas onde muitos imigrantes europeus então passaram a trabalhar devido à sua experiência na Revolução Industrial do Velho Mundo eu quero dizer Europa. E a partir de 29, com a crise das ações da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a exportação do café, né, são atingidas e as oligarquias cafeeiras, mineiras e paulistas se veem então enfraquecidas. E é neste momento, em 1930, Getúlio Vargas lidera homens do Rio Grande do Sul, né, e até o Rio de Janeiro para derrubar o governo de Washington Luiz e garantir que Minas Gerais e São Paulo não recuperem mais o monopólio político. A partir de então, o Brasil passa a se industrializar cada vez mais, porém, sem nunca deixar de ser o país dos latifúndios e plantation. É isso, gente. O Brasil foi sim um grande produtor de café, né? E com a chegada aí do Getúlio Vargas, derrubando o governo de Washington Luiz, as coisas mudam e passamos então a ser um país no início da industrialização. É isso. O ciclo do café para que você entenda como aconteceu toda essa história, quem eram as pessoas que lá trabalhavam. Beleza? Bom, espero que tenha sido bem sucinto, claro, direto e objetivo o início do ciclo do café no Brasil. Se você gostou desta videoaula, não deixa de deixar o seu joinha e compartilha este vídeo, tá bom? Assine e ative o sininho para receber as notificações. Vejo você na próxima aula. Tchau!